Passamos neste momento à apresentação das propostas de metas para 2014 por segmentos de justiça. Para tanto, convidamos inicialmente os representantes da Justiça do Trabalho. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Okay. Tem ali também. Oi. Boa tarde a todos, gente. Aos heróis da resistência, né? Estão aqui até o final. Meu nome é Luiz Otávio, para aqueles que não me conhecem. Eu sou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e fui eleito aqui, né, para apresentar o trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos dias. Não digo nem ontem, porque vocês vão ver, eu vou mostrar o processo de construção aqui, vocês vão ver que é um trabalho que já vem de alguns dias, não foi feito só na tarde de ontem, né? E é interessante o horário que a gente vai apresentar, né? Que a gente sempre fica nessa saia justa. Quando eu vi a programação, aí eu fui reclamar para o Ivan, né? Aí eu falei assim, poxa, Ivan, você me colocou logo no horário que o pessoal vai estar com fome, vai estar pensando no almoço, ali 11h30, né? Então, poxa, é um horário ruim, né? Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou cuidar do seu caso, eu vou resolver isso. Aí ele me colocou logo depois do almoço, né? Então, mas é isso aí, a gente... eu não sei qual que era pior, mas legal. Então, a gente vai apresentar aqui rapidamente, para não cansar, porque a gente tem várias apresentações aqui à tarde, então a ideia não é exaurir tudo que a gente produziu, né, só dar uma ideia rápida do que ficou como temas prioritários, como metas prioritárias para a Justiça do Trabalho. E eu queria começar falando rapidamente de como é que foi o processo de elaboração, bem rápido mesmo, um slide. Né? A gente teve a proposição, contou com a proposição de todos os TRTs, né? E foi feita uma análise e compilação pelos subcomitês, no caso da Justiça do Trabalho. Nós temos 3 subcomitês, né, de tribunais de pequeno porte, tribunais de médio porte, tribunais de grande porte. Né? Então, esses subcomitês trabalharam, já colocando em prática a rede colaborativa, né, e de governança. Então, esse trabalho foi feito de 26 a 5 de setembro, de forma mais intensa. Né? Depois, foi feita uma análise e incluídas as proposições do Conselho também, e aí a gente fez uma reunião do Conselho Gestor da Justiça do Trabalho, né, para refinar ainda, fazer uma outra análise, refinar as propostas dos subcomitês. Esse trabalho foi feito do dia 6 ao dia 10 de setembro. Né? A gente fez uma reunião de dia todo, anteontem, né, ainda antes da reunião aqui do CNJ. E ontem a gente fez a apresentação, os ajustes necessários, os refinamentos, na plenária, né, com a participação de todos os TRTs de novo, no dia D, né, 11 de setembro. A gente fez essa reunião. E aqui eu achei interessante mostrar como é que a gente trabalhando na rede e a vontade de fazer das pessoas, sempre quando a gente tenta fazer esse processo democrático, né, que foi tão falado aqui de manhã, da participação, de ouvir, de todo mundo participar, de todo mundo ter voz, né, e a gente tentou fazer isso na medida do possível, dada a limitação de tempo e até a limitação, às vezes, de infraestrutura mesmo, que a gente não consegue se participar cada servidor, né, num tempo X, né, mas a gente tentou ao máximo, pelo menos, buscar a participação de todos os tribunais, né, por meio das suas áreas técnicas. E é interessante como funciona, que no início as pessoas querem tanto fazer que surgem muitas propostas, né? E como a gente trabalhou na rede, acaba que essa compilação por subcomitê, depois trabalhando no comitê, e depois a gente voltando para a plenária,
acabamos conseguindo filtrar um pouco as propostas e compilando em coisas mais concretas possíveis, né? Então, queria mostrar, por exemplo, quando chegou as propostas dos subcomitês, né, e acrescidas de algumas propostas do CSJT, a gente tinha 21 propostas de meta. Quando a gente trabalhou no Comitê Gestor da Justiça do Trabalho, essa proposta já caiu para 9 metas. E ontem foram aprovadas na plenária 6 metas. Então, ou seja, alinhado também naquela diretriz do CNJ, mas eu acho que é um sentimento geral, de que a gente precisava trabalhar um pouco mais focado. Até brinquei ontem que é totalmente paradoxal você focar em muitas coisas. Focar em 20 metas, você não está tendo foco nenhum. Então, foi esse o processo de elaboração, rapidamente. Os critérios que a gente utilizou para chegar no conteúdo que a gente chegou. Para selecionar os objetivos prioritários, a gente fez a maioria nos subcomitês. Então, ou seja, como a gente tinha 3 subcomitês, se 2 subcomitês consideraram o objetivo importante, esse objetivo entrou para análise. No caso das metas e indicadores, a gente tentou buscar um maior consenso entre todos os tribunais. Além disso, foi feita, claro, uma análise técnica. A gente vai ver viabilidade, se tem como fazer aquilo ou não, vai alinhar com os normativos existentes, já se está de acordo com os normativos do Conselho Superior, ou dos próprios tribunais, ou do CNJ, as diretrizes do CNJ, as diretrizes da administração do Conselho. Então, você faz aquele refinamento mais técnico. E se, quando isso tudo não era suficiente para chegar numa proposta, a gente ia para a plenária e fazia a votação, e aí por maioria mesmo. Então, realmente, o processo, a gente tentou ser democrático. Tem votação, tem participação, tentamos ouvir todos, dentro da medida do possível. Bem, então já vamos passar para os objetivos que foram selecionados. O primeiro objetivo é o de garantir a agilidade dos trâmites judiciais e administrativos. E, nesse objetivo, ficaram as 2 metas mais conhecidas de todos, que é a meta 1 e a meta 2. Gente, atentando para a numeração, no nosso caso, como ficou 6 metas, a gente numerou de 1 a 6. Então, não tem nenhuma relação com as metas desse ano, a numeração não. Mas como a 1 e a 2, a coincidência, acabou ficando. E outra explicação também eu vou apresentar para ser mais rápido, até para não ficar cansativo aqui, a gente não vai ficar entrando em detalhes de glossário, que a gente discutiu, mas só mesmo o enunciado das metas. Então, a meta 1 ficou julgar a quantidade maior de processos de conhecimento que os distribuídos em 2014, só adaptado. Só destacar um tema que essa meta foi muito polêmica já esse ano, porque tem alguns tribunais que já estão com acervo bem pequeno, até como resultado do esforço que vem sendo feito nesses anos. Então, para esses tribunais, que são tribunais teoricamente mais eficientes, essa meta começa a ser muito difícil de ser cumprida, porque isso significa que eles estão julgando os processos do mesmo ano, na distribuição do mesmo ano. Então, propôs aí até uma flexibilização do glossário, a gente vai trabalhar nisso aí. Mas só uma observação com relação a essa meta. A meta 2 também a gente repetiu o enunciado, acha que ela continua desafiadora, continua prioritária, e o interessante esse ano é que a gente deu uma apertada um pouco, porque a gente puxou de 2009 para 2011, e não para 2010. E isso não foi uma apertada arbitrária, foi já considerando os resultados desse ano, que todos os tribunais já estão com mais de 100% cumprida essa meta 2, na Justiça do Trabalho. Então, a gente resolveu puxar um ano a mais. No objetivo, promover a efetividade do cumprimento das decisões, o tema chave, eu acho que da Justiça do Trabalho, a parte da execução. A gente mudou um pouco a meta, que a meta desse ano era julgar um percentual a mais do que um ano base, que era 2011, no nosso caso. E essa meta foi bem criticada esse ano, porque primeiro que 2011 foi um ano atípico, então teve várias
questões na execução de 2011 que estava dificultando essa comparação com o ano base 2011. E segundo, que era uma meta de percentual igual para todos, né, com base nesse ano que foi atípico. Então, o que a gente tentou fazer foi usar um indicador mais completo, né, não só o número de processos de execução, mas a taxa de por isso que falar depois do almoço é ruim, tá vendo? E a gente tentou usar um indicador mais completo, que é a taxa de congestionamento, que aglutina os casos novos, né, os casos finalizados, né, e o acervo, né? Então, é um indicador mais completo. Tá? Então, ficou reduzir 5%. Ivan, estou pegando sua doença. Hein? Reduzir em 5% a taxa de congestionamento na fase de execução e em relação à taxa média de 2012 e 2013. Né? Então, para a gente diminuir qualquer questão de sazonalidade, a comparação vai ser uma média de 2 anos. Okay? E usando um indicador um pouco mais completo. Tá? Então, o tribunal vai se desafiar comparado a ele mesmo numa taxa média. A gente também priorizou o objetivo de desenvolver conhecimentos, né, habilidades e atitudes, magistrados e servidores. Esse ano a gente tinha uma meta de capacitação, né, que era a capacitação dos magistrados e servidores em PJE e em gestão estratégica, e a gente percebeu que assim, o nível de capacitação que a gente estava nesses temas já era suficiente, por exemplo, em gestão estratégica, já era razoável, pelo menos, se não suficiente, e em PJE, a gente, pelo andamento que estava vindo o projeto e por uma construção de política de capacitação que vai ser inerente ao projeto, a gente achou que era meio sem utilidade a gente ter uma meta nacional para capacitação, porque a implantação vai andar junto com a capacitação. Então, não tem por que a gente ter uma meta específica para capacitação em PJE, já que vai ter uma política de capacitação dentro do próprio projeto de implantação. Então, a gente tentou focar na parte dos magistrados, né, até tentando buscar um pouco mais para a prática. E, de novo, né, eu acho que a fala de manhã não foi combinada, mas eu vou usar bastante essa questão da democratização e da participação. A gente tentou buscar mais a participação dos magistrados e a participação prática disso. Então, ao invés de capacitação teórica, a gente colocou uma meta de realizar oficinas, né, de administração judiciária, com a participação de pelo menos 25% dos magistrados daquele tribunal. Né? Aí, no glossário, a gente vai explicar direitinho o que é essa oficina, a carga horária mínima também, de 8 horas, que ficou decidido. Mas o que a gente quer com isso? Na verdade, a gente quer a participação prática mesmo, né? Porque o conhecimento a gente já está desenvolvendo e em oficinas também a gente acaba desenvolvendo isso. Tá? E outra meta mais voltada para a parte de servidores, e aí é mais uma meta estruturante, né, que é implantar o programa de desenvolvimento gerencial em todos os tribunais com base em modelo de gestão por competência, que é algo que a Justiça do Trabalho já iniciou, mas a gente precisa dar uma força maior para isso, para que a gente mude o modelo de gestão para um modelo de gestão por competência. Então, isso ficaria uma meta nacional. No caso de garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI, foi uma meta mais voltada ao PJE, né, que é garantir a disponibilidade do PJE em 99%. E aí isso foi consequência, inclusive, assim, de uma mudança. A gente falou bastante também de manhã em PJE, né, o pessoal falou muito, e inclusive a doutora Mara falou da questão da velocidade da implantação, tal. Então isso já foi percebido pela administração da Justiça do Trabalho. Então esse ano a gente já mudou o ritmo da velocidade, mesmo tendo a meta de implantar em 40% das áreas, que provavelmente vai ser atingida, se não em 100% na grande maioria. Mas a gente percebeu que a gente tem que ter um meio termo entre velocidade de implantação e qualidade do serviço prestado, né? Então agora a gente tem que garantir, estabilizar o que está implantado e prestar um serviço com qualidade. Né? Então, o foco é muito mais
nesse, de nível de serviço prestado, do que na velocidade que vai se implantar. À medida que a gente realmente for tendo essa qualidade, é normal que os tribunais vão demandar, é normal que os servidores vão querer usar, e é normal que as varas vão querer implantar. Então, a gente focou mais nesse ano no nível de serviço. Okay? Gente, essas eram 6 metas, né, que a gente selecionou como prioritárias. Algumas observações finais. Primeiro, uma recomendação ao CNJ, que foi deliberada por todos, né, por todos os TRTs. Por que a gente quis fazer essa recomendação? Porque um dos objetivos que a gente considerou prioritário foi aquele objetivo de aprimorar a comunicação com o público externo. Né? A gente não conseguiu chegar a uma meta específica da Justiça do Trabalho para ele. Né? Porque a gente, ao discutir o tema, a gente acabou achando que um tratamento nacional disso, com uma política e ações do Poder Judiciário como um todo, seria mais efetivo do que uma ação isolada do segmento de Justiça do Trabalho. Até porque aí é um conhecimento tanto empírico quanto um pouco científico, porque eu já vi algumas pesquisas com relação ao conhecimento do judiciário, e a gente vê que a população, em geral, não entende a estrutura do judiciário, não entende como a gente funciona, né, não entende o que é judiciário estadual, federal, o que é a justiça do trabalho, a justiça especializada, a justiça militar. A população vê o judiciário como uma instituição quase que una, né, a população geral, que eu brinco. Eu até brinco com o exemplo da minha mãe, né, que eu já trabalho há 14 anos no judiciário. Eu também faço ela sofrer um pouco, porque eu já passei pelos 4 segmentos de justiça, então é muita sigla de T para ela decorar. Né, mas hoje, quando pergunta onde eu trabalho, ela fala que é no tribunal. Né, ela desistiu, porque ela falava Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal, falava TRE, então ela misturava as siglas todas. Né? E isso é porque a gente trabalha já há bastante anos, né, nesse ramo, né? E ainda tem um irmão que trabalha também. Então, a população geral, a gente tem que ter uma política do judiciário como um todo, de comunicação, não só da Justiça do Trabalho. Então, foi isso que a gente pensou. E aí, a recomendação que a gente gostaria de deixar é que o CNJ inclua, entre ações prioritárias de 2014, a efetiva concretização da Resolução 85, que é de 2009, né, uma resolução do próprio CNJ, que define a política de comunicação, define objetivos para a comunicação, diretrizes para a comunicação, né, só que a gente, assim, eu acho que ela não foi concretizada, né, em planos de comunicação efetiva para o judiciário, seja para divulgar políticas, seja para a população conhecer melhor o judiciário, né, ou seja, os objetivos estão bem escritos lá na resolução, tem boas diretrizes, mas a gente precisa de ações efetivas para concretizar isso. E a gente espera assim, que isso parta até do CNJ para que seja uma política nacional mesmo. Não adianta a Justiça do Trabalho fazer isso só para o segmento. Okay? Queria observar que, assim, na nossa opinião, a criação da rede de governança foi proveitosa, né, ou seja, a gente já usou a rede, e eu acho que essa rede vai dar frutos no futuro, né, então, eu acho que essa foi uma boa iniciativa. Tá? E, por último, a necessidade de algum prazo ainda para a redação final de glossário, porque a gente chegou a discutir, né, em todas essas reuniões, a gente tratou dos temas principais, mas a redação completa era efetivamente impossível da gente fazer até ontem. Né? Então, a gente vai fazer um refinamento nisso aí e manda o material para vocês. Okay? Gente, obrigado, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.